Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um SenaCast, o podcast do Senac Piauí. Você que está acompanhando a gente sabe, né, que tem que curtir, comentar, compartilhar. Já tem muitos outros episódios aí na nossa página, então confere, deixa lá o seu ok e deixa também a sua indicação de um tema ou de alguém que você gostaria de ver aqui no SenaCast. Hoje a gente vai falar sobre cultura local e artesanato contemporâneo e como tudo isso dialoga com o design atual. Para enriquecer esse papo, eu recebo aqui a Cecília Batista e o Rodrigo Coelho, eles que são arquitetos e também instrutores do Senac Piauí. Rodrigo, é um prazer ter você aqui no SenaCast. Eu que agradeço o convite, Júnior, essa oportunidade da gente dividir conhecimentos e explanar mais sobre essa nossa área que está tão presente hoje no nosso mercado. Olha só, gente, esse episódio é um episódio especial porque ele vai inaugurar o Conexão Design, que é um evento que vai misturar criatividade, inovação e, claro, muito bom gosto aqui no Senac Piauí. Se você está assistindo esse programa já tendo passado o evento, não tem problema, porque anualmente o Conexão Design acontece nas dependências do Senac em Teresina para discutir sobre o mercado de trabalho do designer de interiores. E também com a gente está aqui a professora Cecília Batista. Cecília, prazer, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui justamente falando sobre artesanato e design na nossa cidade, no nosso estado. E aí eu quero começar com isso. Gente, porque assim, quando a gente pensa, né, em artesanato aliado ao design de interiores, a gente pensa logo na decoração. Mas o design de interiores, ele é um decorador? Também. Também, porque a gente precisa muito da questão do senso estético. O design de interiores ele tem que ter senso de estética. E por causa disso a gente começa a colocar móveis, objetos de decoração, incluindo inclusive o artesanato. De que maneira, Rodrigo, assim, porque assim, ok, né, o designer ser também um decorador, mas de que maneira esses alunos, eles conseguem, e eu estou falando especificamente do nosso curso técnico em design de interiores, que o Senac Piauí oferta em Teresina, vocês conseguem em sala de aula mostrar para os alunos que eles precisam ser parceiros, por exemplo, dos artesãos ou dos demais designers, artistas plásticos e tudo, e não se apropriar dessas atividades ou dessas profissões, ou acho que eu consegui ser claro ou não? Sim, com certeza. O profissional de design, ele tem que ser parceiro de várias áreas, não só do artesanato, mas focando no artesanato, o artesanato, principalmente o artesão, ele entra com um olhar técnico, né, de como criar aquela peça, como ela se sustentar, mas o design, ele entra também na parte criativa, certo? Ele pode ter a criação da peça, a ideia, mas o artesão tem um olhar técnico e também criativo, certo? Então, assim, um complementando o outro, é uma questão, uma vivência de muito respeito, né, por o artesão ele já ser um profissional que já existe há muito, muito tempo antes do design, certo? E o artesão vem com esse olhar técnico, contribuindo para o design, para, como é que eu posso dizer, complementar a decoração do local. O design já com aquele olhar técnico para a construção. Vocês lidam com alunos, acho que não só no Senac, mas em outros lugares. E de que maneira vocês assim fazem com que esses alunos eles valorizem o artesanato local nas práticas educacionais? Existe assim um pensamento voltado para isso, um projeto voltado para isso? Existe. Eu sempre indico meus alunos a ficarem pesquisando e também até passeando, entre aspas, se é essa melhor forma de falar, pela cidade. Porque a gente tem um olhar muito técnico, por causa do design de interiores, mas a gente também precisa do olhar do artesão, que é a questão do moldar ou lapidar a matéria. A gente faz isso como? Passeando pela cidade, vá no Rio Puti, no Encontro dos Rios, vá no centro de artesanato, a gente encontra muita coisa boa, muita coisa bonita, que infelizmente muita gente tem esse preconceito, né? A gente não é barrista, como alguns outros estados. E é justamente para tirar esse olhar travado que eu peço para os alunos estarem tendo esse olhar diferente. E hoje em dia, acho que o governo do estado do Piauí até lançou já um site onde eles estão... É uma plataforma, na verdade, onde diversos artesãos estão expondo virtualmente. Aí tem lá a peça. Claro que ver tudo isso presencialmente é muito melhor, porque eu acho que tudo isso envolve textura, envolve, né? E vocês devem saber
disso melhor do que eu. E falando sobre isso, eu queria perguntar como é que parte o processo criativo de vocês, isso enquanto arquitetos mesmo, enquanto designers de interiores mesmo, assim, de onde vocês partem? Claro que eu sei que o desejo do cliente é a mola propulsora, né? Mas depois de uma entrevista com o cliente, depois de entender o que ele realmente quer naquele cômodo, naquela casa, de onde vocês partem? Bem, no meu caso, eu primeiro vejo a questão técnica do espaço, o que precisa ser construído, demolido, transformado, questão de instalações, certo? Aí, depois disso, a gente vai para a parte do layout, né, que é como os móveis vão ficar organizados ali para atender a demanda do cliente. E, por último, como a gente vem numa tendência muito minimalista dos espaços, né, vem muitas cores neutras, aí é que a gente entra com essa parte da decoração justamente para trazer cor pro espaço. Pelo menos assim, o meu processo criativo, vamos chamar assim, né? Isso. E aí é que entra a cor na decoração, assim, pelo menos na tendência atual, a maioria dos clientes são muito tendenciosos a isso, né? Já que o minimalismo, as cores neutras, elas vêm muito em alta, certo? E aí é que entra principalmente nessa parte da decoração o afeto do cliente com alguma peça, né? Com alguma peça que ele tem também um valor sentimental, e aí que a gente agrega no projeto isso aí. O Rodrigo falou sobre essa questão das cores, que eu sei que tá em alta, né? Então, assim, eu acho então que é um estudo constante de vocês, né? Porque esse lance, a moda ela é muito passageira, né? De um modo geral, na vestimenta, sei lá, o iPhone, por exemplo, todo ano tem um iPhone, né? Sim. Se a gente for acompanhar isso, então essa pesquisa ela é praticamente que constante, eu acredito, né? E os alunos de vocês sabem disso? Eles têm que saber. Eles sabem, até porque a arquitetura e também o design, ele está em constante modificação, né? O que é bom hoje, amanhã está em transformação. E o próprio mundo, à medida que o mundo se transforma, o design também se transforma e com isso a própria cultura, o modo de ser do ser humano também muda. Com isso, o design vai acompanhando. Não tem como a gente falar de design interior sem falar do ser humano, das transformações que ele faz durante todo o período do tempo. E como foi que vocês decidiram ser designer de interiores? Como é que isso começa assim na vida de vocês? Vocês chegam nesse lugar tão bonito, porque eu acho lindo. Eu acompanho o Rodrigo nas redes sociais, a Cecília, né? E vejo assim, o antes e o depois é sempre muito fantástico, é sempre muito vendável, é sempre muito comercial. E é muito encantador ver isso. É uma profissão assim, é uma profissão artística, né? Envolve o lado criativo e tudo que envolve o lado criativo é artístico. Mas como vocês chegam nesse lugar do design de interiores? Você design de interiores. Ou veio depois da arquitetura, veio antes, como é? Ou uma coisa independe da outra? Eu fiz o curso de arquitetura, mas eu fiz a especialização em design de interiores, porque eu sempre gostei muito de estudar o ser humano, não só da parte física, mas da parte mental, por exemplo. Então, saber que dentro do design eu estou planejando, eu estou vendo como meu cliente pode se comportar melhor, por exemplo, em problemas de ansiedade, ou ele é uma pessoa muito acelerada, quer chegar em casa e quer ter um local de calma, quer mudar a vida diferente do que é a rotina dele de trabalho. Isso é o que é mais gratificante, saber que dentro da casa existe realmente um lar e não uma foto de revista. E tu, Rodrigo? No meu caso já foi depois, né, de formado, que eu tive um maior contato, né? Inicialmente eu queria ser engenheiro, mas aí eu vi que faltava algo a mais, sabe? Porque o engenheiro ele fica muito na parte técnica e eu faltava essa parte mais humana, né? Na parte da construção, da transformação, eu senti que eu precisava ter maior contato com essa parte humana da transformação em si. E aí que, depois de formado, eu tive muito contato com projetos residenciais e comerciais, e aí que eu vi o poder transformador do design nos locais, como a Cecília falou, nas pessoas. O sentimento das pessoas, como as pessoas se sentem nos lugares, e o quanto essa transformação do espaço causa um bem-estar na pessoa. E também pode causar um mal-estar se for mal planejado também. É importante vocês falarem isso, porque a estética do viver bem, né? Do
do morar bem. E isso deve ser levado em consideração, né? Porque vocês levam toda essa questão de medidas, por exemplo, vamos supor, eu, por exemplo, que tenho um cadeirante em casa. Tudo isso precisa ser considerado para que essa cadeira não... para que você viva confortavelmente. Tudo que está no design, ele tem que ser vivido com propósito. Qual é o fim que aquele ambiente vai ter? E a gente precisa ter essa conversa com o cliente. Às vezes, muitos clientes viram Ou seja, não pode ser mero decoração. Não. Inclusive, eu sempre falo para meus alunos, quando a gente está falando com o nosso cliente, trate ele como um amigo, para a gente conseguir maior informações dele. Porque quanto mais informações, mais detalhes a gente consegue colocar no projeto. Que legal. E só complementando o que a professora falou, é que ela tocou nesse ponto que tem cliente que às vezes acha até assim, meu Deus, você quer saber até disso, mas é justamente esses pormenores que fazem toda a diferença no projeto. Principalmente residencial, que a pessoa vai passar ali uma boa parte do tempo dela. Hoje em dia, na verdade, a gente passa mais tempo fora do que em casa, né? E quando a pessoa chega em casa, ela quer se sentir à vontade, quer se sentir relaxada. Justamente fugir dessa se desligar, né? Se desligar dessa realidade rápida que a gente vive hoje em dia. Quer que seja um lugar também de acolhimento, a sua casa, né? Eu, por exemplo, adoro estar em casa. E como vocês chegam no Senac, especificamente? Porque os nossos alunos vão nos assistir, né? É um especial para o Conexão Design, então certamente eles têm muita curiosidade sobre essas coisas. E sobre outras, mas sobre outras nós não vamos falar, viu, pessoal? É design de interiores o tema aqui. Eu cheguei no Senac, na verdade já era professora de outros locais, né? E eu vi a questão da seleção, né, de professores aqui. Eu já tinha uma amiga que também era professora aqui, hoje ela já não faz mais parte. Marmelada. Não. E ela me falou, me reforçou, faz. Eu acabei fazendo a seleção e passei junto com o professor Rodrigo. Vocês passaram juntos. Foi na mesma época. Foi? Ele saindo da aula, eu entrando na aula. Eu tava na tua banca? Tava na tua banca? Não. Eu cheguei atrasado. Não posso falar. Dona Elaine, diretora regional, não pode Chegou ouvir esse podcast. no meio da minha apresentação. Não pode ouvir esse podcast. Gente, assim, é mito dizer que contratar um design de interiores é para quem é rico, para quem tem muito dinheiro. É mito. Quer dizer, vocês parcelam tudo isso em 10 vezes. Qualquer pessoa pode contratar vocês. Vocês vão lá, passam o cartãozinho. A gente faz do jeito que o cliente quer. Mas é mito, né? Muito mito. Hoje, antes, não vou dizer que é algo recente, mas antes realmente tinha essa questão, que só quem tinha realmente um aquisitivo maior que contratava arquitetos ou design. Hoje não. Hoje eu tenho clientes de todas as classes sociais, gente que, eu comprei um apartamento Minha Casa Minha Vida, quero que seja lindo e maravilhoso. E ele vai ter. E isso é possível em qualquer ambiente, né? Seja ele grande, seja ele pequeno. Vocês otimizam o espaço ou isso é uma característica mais específica do arquiteto? Na minha opinião, otimizar mais o espaço é mais voltado para o design de interiores. O design de interiores mesmo. E vocês fazem isso? Sim, com certeza. Porque o arquiteto, geralmente, o que acontece na maioria dos casos, ele entrega a construção, né? O projeto construtivo. E aí os ambientes estão vazios. Ele até faz uma previsão do layout que vai ter ali. Mas quando entra mesmo com o projeto de interiores, é que aquele projeto vai ser detalhado como ele vai ser usado. E é aí que o design de interiores faz essa otimização do espaço. Gente, como vocês têm enxergado o mercado de trabalho para o profissional design de interiores? Olha, cada dia maior, viu? Tá para tudo. Até porque, como a gente mesmo falou, a gente está tendo uma série de ambientes de residências cada vez menores, mais compactos. E esses móveis, ou é planejado, ou é pensado, ou a gente não consegue encontrar, por exemplo, no mercado, em geral. Então, tudo tem que ser realmente pensado. Eu até, recapitulando um pouquinho a última pergunta, eu até prefiro ambientes menores, porque é aí que dá para a criatividade crescer mais. É mesmo? Eu prefiro. Vou te levar lá em casa. Quanto menor, mais puxa a nossa mente para a gente pensar mais e criar mais. Que legal. No trabalho de vocês, assim, nessa trajetória de vocês, obviamente já houve algum cliente que não gostou. Sim, do faz parte. Que vocês entregaram.
né? E aí, é frustrante? Ou vocês já estão muito acostumados com isso e vão só refazer? Não, a gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode se acostumar com isso. Porque se o cliente não gostou, é porque de alguma forma o meu briefing, né, aquela primeira conversa com o cliente não foi satisfatória. Isso acontecia comigo quando eu era recém-formado. Hoje em dia que a gente já pegou a manha, já sabia os trejeitos, então hoje consegue ser mais fluido. Eles já têm a manha, viu, gente? São professores do Senac, só uma dica. E aqui tem curso de design no interior. Fazendo uma propaganda assim, bem menos agressiva. Acho que o que a Cecília também quis dizer, assim, é porque muitas pessoas às vezes não sabem transmitir o que ela quer, né? E o nosso trabalho também é puxar essa informação da pessoa, certo? Às vezes a pessoa chega, eu quero um ambiente assim, bonito e tal, mas ela não sabe dizer quais as cores que ela gosta, como é os acabamentos que ela gosta, qual é o lugar que ela se sente bem, né? Então a gente tem que saber puxar isso dela para extrair o máximo de informações mesmo possível. Ela falando isso de forma leiga, né? Porque às vezes Sim, ela realmente sim. não conhece, assim, que você falou, o acabamento, o revestimento, às vezes ela não entende isso. Nós temos que ser psicólogos também dos nossos Isso. clientes. A gente tem que saber tirar todas as informações. Já teve um caso, assim, de inusitado, assim, de vocês? Tipo, eu fui fazer o design de interiores de uma mulher que acabou de separar e ela queria nada do marido, por exemplo. Eu viajei legal nessa, né? Mas algo assim... Eu já tive uma cliente que ela falou assim, dentro da casa, só quem manda sou eu. Mas na área gourmet do churrasco, só quem vai dar pitaca é meu marido. Pronto, é isso. E aí conseguiu conectar essa estética. Ela ainda deu um pitaco na área de churrasco. Já teve alguma coisa assim, Rodrigo? No meu caso, sim, só coisas bem específicas que, por exemplo, uma vez a gente fez uma reforma residencial e a cliente disse que em certos lugares da casa jamais teria televisão. Jamais teria televisão, que a televisão era só na sala, que o quarto é lugar de descanso. Tinha assim, ela tinha quase uma lista, mas só isso mesmo. Bem, gente, você está assistindo um episódio especial do SenaCast, né? Exclusivamente para o Conexão Design, que é um evento que acontece no Senac Piauí com os nossos alunos do curso técnico em design de interiores. Né? E, como eu falei no início do vídeo, se você está assistindo isso depois que o evento passou, não se preocupa, porque o evento é anual. Só fica ligado nas nossas redes sociais para acompanhar tudo. E no Conexão Design, vocês têm uma participação especial, né? O Rodrigo tem uma participação especial. Mas eu vou estar lá. O que você vai fazer no Conexão Design, Rodrigo? Eu vou ministrar um workshop sobre espaços flexíveis e multifuncionais, né? Que é justamente nesse ponto que a Cecília falou, que os espaços estão cada vez menores e a tendência populacional do Brasil está caminhando para isso. E aí, para quem quer saber mais, se inscreva aí na nossa oficina. Exatamente, estão inscrições abertas, eu só corre no site do Senac. Você falou exatamente isso sobre tendências, e outra coisa que eu tenho observado também, na tendência mundial, na verdade, é a população cada vez mais idosa, né? Isso. Esses espaços estão sendo pensados para essas pessoas quando envelhecerem. Por que eu pergunto isso? Eu às vezes visito muita casa, pé direito alto que chama, né? Uhum. Duplo. Pé direito duplo, né? Que tem a escada que vai, né? E muitas escadas, eu fico pensando assim, como eu já tenho um cadeirante em casa, eu fico pensando assim, meu Deus, quando essa pessoa envelhecer, para subir essa escada, entende assim? As pessoas estão pensando nisso ou não? Elas estão preocupadas mais com a beleza do que com o conforto? Tem as normas e as leis, né, que o Brasil adota, né? Eu acho que é 10%, né, das construções tem que ser adaptadas para PCDs. 10 a 15, 10 a depende 15%. do tipo de espaço. Isso. Aí, por exemplo, condomínio, 10 a 15% já são ambientes voltados para isso. Mas quando não há, dá pra gente adaptar sim. Dá, né? Eu digo assim, na casa pessoal da pessoa. Tipo, nesse briefing, vocês conseguem colocar assim, olha, dona Antônia, a senhora tem 65 anos, amiga. Daqui a 10 anos não vai ficar mais difícil subir uma escada. Não é melhor a gente achar um espaço, não sei, para um elevador, que seu quarto fica aqui? Não sei, porque isso é complicado. Isso também eu acho que junto está muito relacionado à especulação imobiliária. Eles querem, então, cada vez vendendo lotes menores, né? E a pessoa quer aproveitar o máximo do lote possível. E às vezes acaba que a própria pessoa não pensa nisso, né? Aí acaba construindo, pensa no elevador, às vezes não dá certo, ou fica para um segundo plano. E aí fica essa tendência. Entendi. Eu sempre falo com meus alunos que se você não é PCD, um dia você vai ser. Eu acho porque que ou você vira idoso, ou pode quebrar uma perna, sei lá.
pode ficar Não que a grave. gente esteja desejando de mal jeito pra nenhum. ninguém, gente. Mas a gente tem que ninguém pensar quebre a num perna. todo, né? Então, se a gente não é, um dia a gente vai ser. Pode ser um idoso, pode estar com a muleta. Isso, pode com estar uma com a- locomoção mais reduzida. Exato. né? Então, por aí, a gente já pensa que já adapta para o futuro. O que que tem sido... Vou usar a palavra tendência, tá? O que tem sido tendência ultimamente dos clientes de vocês? O que eles mais têm pedido? Por exemplo, ripado. Ripado virou... Vocês estão vendo aqui tudo ripado, né? Ripado virou uma febre, né? Lá no rack, onde a televisão fica. Ainda tá em febre ou o que tá em alta na moda? O que os clientes estão pedindo mais? Os clientes ainda pedem, mas a gente tem a tendência vai ser retirada, né? A gente vai aos poucos. Agora tem mais as formas orgânicas, né? O boleado, o curvo. Aquele espelho, né? Assim, Exatamente. Os móveis curvos estão muito em alta. Os móveis o quê? Os móveis curvos. É? Isso. Muito em alta. Aparadores em alta, mesas. Mesas orgânicas, no mesmo formato dos espelhos. Certo? Tá muito em alta isso aí. E muito verde dentro de casa. Depois que da pandemia, muita gente está trazendo o verde, né? As plantas para dentro de casa. Mas o verde natural, a planta Natural. artificial... Ah, não, a planta artificial não cola, né? Não cola. Comigo não. Muita pedra também. Eu tenho Isso. observado muito. Pessoal Natureza trazendo muita dentro de pedra. casa. Isso. Se Trazendo você ambiente. fosse fazer a sua casa hoje, Cecília, reformar a sua casa, como a sua casa seria? Descreve ela pra gente. Ela seria em tons amadeirados, bege, tons mais, como eu posso falar, mais neutros. Minha vida é muito corrida para chegar em casa e eu ter realmente aquela sensação de relaxar. Quer dizer, ela moraria facilmente acima aqui no podcast, viu? Sim, Ela moraria facilmente aqui nessa sala, aqui nossas poltronas ali, ó. A Por isso- rotina do professor não tá fácil. E a tua casa, Rodrigo, como seria? A minha também remeteria muito à natureza, mas assim, pensando na iluminação, seria uma casa sombreada, pouca iluminação, mais na penumbra, um banheiro na parte do chuveiro a céu aberto, mais nessa pegada aí, mais É natural. legal, Né? é legal. Gente, o Rodrigo falou sobre essa questão da natureza e tudo. E essas árvores nos meios dos restaurantes? É chique, é brega? Eu Ou adoro. não eu existe gosto. chique e brega nesse Não, nesse ou é universo? chique ou é brega. Não É, tem existe, isso. né? Ou é chique ou é brega. Mas Porque eu não gosto. tem no meio assim do restaurante, peraí que eu passo bem aqui pela árvore. Tem que... Eu gosto. Eu acho é aquela história, trazer o verde pra dentro do ambiente. Mas trouxe bem verde, Bem né? verde. Uma árvore, amiga. Trouxe quase o verde. Também pode ser questão financeira, né? Ó, não tenho dinheiro pra tirar essa árvore. Sim, pode acontecer também. Pode. E até uma questão ambiental também, né? É, porque nem tudo vai ser ter acordo, né, com a prefeitura, com os órgãos, né, para demolir uma árvore, principalmente se ela for de grande porte. A Cecília acha chique, o Rodrigo não se pronunciou. Não gosta dessa ideia? Não, eu gosto. Eu acho assim que a cidade da gente tem que voltar a ser sinônimo de cidade verde. Cada vez tem que cessar mais essa questão de desmatar, né? De tirar árvores. Eu acho que as pessoas, a tendência por apartamento tem voltado muito forte e as pessoas têm trazido o verde para dentro do apartamento também. Né? Não só na área de lazer do condomínio, mas dentro do seu próprio apartamento, que é um local mais difícil da pessoa ter, mas ela tem essa preocupação de trazer o verde. Mesmo ainda manda o cimento queimado, né? Porque muita... Sim. É outra tendência também, é o cimento queimado. Gente, mas sobre o curso técnico em design de interiores do Senac Piauí, a gente está quase chegando ao fim. Sobre o curso do técnico em design de interiores do Piauí, os alunos que se matriculam, que hoje estão aqui, o que eles aprendem? Assim, queria que vocês fizessem um apanhado sobre isso. Não precisa correr, não, porque eu disse que está acabando. Mas o que os alunos aprendem hoje aqui no Senac Piauí? O curso atualmente está sendo ofertado só na unidade de Teresina, né, na capital. Sim, 1.200 horas. 1.200, é muita hora. Nós tivemos um upgrade aí de horas-aula. Gente, eu tô fazendo esse fingimento assim de entrevistador, mas eu sou o coordenador do curso, então eu Nosso sei. chefe, gente. Eu sei, Nosso mas é chefe. muitas horas mesmo assim. Mas o que é que eles aprendem? Eu quero que vocês digam, porque aí vocês têm mais autoridade, estão dentro da sala de aula. Desenho técnico, iluminação, vai ter projetos sustentáveis, design de imobiliário. Mas, Rodrigo, dá um norte aí. Vai ter sorters, vai ter espaços efêmeros, né? Projetos de eventos, que está muito em alta também aqui na nossa cidade. É uma cidade que tem muitos eventos. Residencial, comercial. Residencial, comercial.
corporativo também, a gente vem aí também com a tendência de muitas salas comerciais pequenas que precisam ser bem planejadas, certo? E também elétrica, hidráulica, tudo. Quem pensar que design de interiores é só decoração, não é, muito mais. Exatamente. Tem quem chegue aqui pensando que é isso. Exatamente. Eu já tive conversando com alguns alunos, inclusive alguns já até desistiram, né? A gente já teve esses casos, né? Sim. De alguns não conseguirem ficar porque pensam que é uma coisa. E também o curso não tem um pré-requisito, né? Isso atrapalha? De alguma maneira? Não, pra mim não. Não, né? Não, Eles porque conseguem aprender direitinho eu dentro da gosto carga eu horária. gosto da diversidade. Porque a diversidade, ela traz mais informações. O que eu não sei, o outro sabe, e assim a gente vai tendo essa troca de informações, até de vivências. E eles conseguem aprender tudo direitinho. Conseguem. Dentro do curso. Teve algum caso mais difícil dentro de sala de aula, assim, de lidar com relação ao aprendizado? Ou vocês são muito satisfeitos porque vocês contribuem diretamente com esse profissional que a gente está colocando lá no mercado de trabalho? Vocês são satisfeitos com eles, todos eles? Eu não tenho problemas com meus alunos, não. Não vai dizer também, né? Vão estar tudo assistindo. Eu gosto muito de ser professora, então assim, eu me dou bem com eles, né? Eu acho. Mas eu não acho, especificamente nessa relação, assim, pessoal, mas principalmente nessa relação profissional. Eles estão conseguindo lidar, entender essa profissão e chegar no mercado de trabalho já sabendo o que tem que fazer. Muitos já sabem até o que querem, na verdade. Por exemplo, eu tenho alunos agora nessas turmas que são arquitetos e são engenheiros. Eles já chegam aqui meio que já, entre aspas, formados, né? Já vieram de uma experiência. E não é difícil, não. Todas as turmas que a gente teve, sempre teve engenheiro, sempre teve arquiteto. E gente já que trabalha na área. Gente, vamos voltar para o artesanato, que a gente acabou esquecendo o artesanato, que é o tema do podcast. Mas é porque eu queria falar também sobre essa questão do regionalismo. Isso é tendência hoje em dia nas casas, as casas serem regionais ou não, as casas são universais. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes também a gente vê tudo muito igual, né? A gente falou do ripado e tudo, assim, é o ripado com cimento queimado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E às vezes o que tem de identidade da casa é um coraçãozinho no porta-retrato, é alguma coisa. Regional é tendência, é chique, né? Esse artesanato do Piauí, é uma casa do Piauí, por exemplo, e tem lá, sei lá, uma escultura do Torquato Neto, ou algo com caju. Uma arte santeira. Uma arte santeira, pronto, assim, sendo mais chique, né? Porque eu fui bem popularzão. Mas uma arte santeira, entendeu? Assim, um quadro com a ponte estaiada. Eu tenho na minha casa, assim, na sala da minha casa é um quadro com a ponte metálica. Eu adoro olhar para ele. Porque primeiro que a ponte me traz essa identidade minha, né, de que moro aqui. Segundo que é travessia. Aí tem todo um significado da loucura do artista. Eu acho assim, na minha visão, o que é chique, o que é requintado, ele mudou muito hoje em dia. Antes se eu quero ser chique, eu quero ter algo importado. E hoje em dia não. Hoje em dia, como as coisas são muito industrializadas e tudo, então você ter uma peça artesanal, uma peça trabalhada, isso que é única, né? Que é única muitas vezes, ela foi feita até, às vezes unicamente para aquele projeto, especificamente para ele, isso torna o local chique, requintado. Então assim, as pessoas têm mudado muito essa visão delas, eu acho. E antes, todo mundo queria ter, eu quero ter a maior quantidade de estátuas dentro de casa. Hoje não, a pessoa quer ter uma peça em destaque que tenha um significado, que tenha um poder aquela peça, que traga isso para o ambiente da pessoa. Então eu percebi muito essa questão. Assim. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque a partir dessa resposta que eu vou entender se a profissão de design de interiores ela realmente faz vocês felizes. Você tem filho, Cecília? Não. Não tem, você também não tem. Isso vai ficar difícil. Mas suponhamos que vocês tivessem filhos, né, e eles quisessem ser designers de interiores. Vocês apoiariam com tudo? Apoiaria. Cecília. Olha o que tu passa. Ele vai ter que estudar muito. Apoiaria, Rodrigo? Apoiaria sim, com certeza. Gente, então eles gostam de ser design de interiores. Botaria logo pra estagiar comigo desde cedo. Olha, mão de obra barata. Exato. Já começar a pagar o tanto que eu já investi. Gente, foi um prazer ter vocês aqui nessa edição especial do SenaCast para falar um pouco sobre design, para inaugurar o nosso Conexão Design, né? Que a gente vê vocês falando com muita propriedade, com muita alegria sobre essa profissão de vocês, que é linda, né? E que é chique também, né? Prazer ter tido vocês aqui.
Eu que agradeço, Júnior, o convite. Muito bom aqui estar com vocês. Cecília também. Agradeço demais. Bom, Eu que agradeço o convite, estou lisonjeada por terem lembrado de mim. Né? Não, mas a gente sempre lembra, às vezes a gente não quer perturbar. E revê-los é sempre muito bom. A gente sempre fica ciclando as matérias, mas é sempre bom rever os amigos. Que bom, gente. O Senac, vocês sabem, é a casa de vocês, então qualquer coisa que vocês quiserem ou pensarem pra gente botar em ação, a gente pensa junto e aí a gente busca forças juntos pra fazer acontecer. E você que está assistindo a gente sabe que tem outros episódios aqui na nossa plataforma, no nosso YouTube, na nossa plataforma SenaCast. Então você curte, comenta, compartilha, também vai no Instagram, marca a gente no Stories, tá bom? Pra gente ver o que você tá achando aqui do SenaCast, se você tá acompanhando mesmo. E claro, como eu falei anteriormente, você pode inclusive indicar o entrevistado aqui dessa bancada, tá bom? A gente está falando diretamente do Senac Piauí, em Teresina. Eu sou Júnior Marques, assessor educacional da Diretoria de Educação Profissional e dou um tchau enorme para vocês, mas na certeza de que a gente vai se reencontrar em algum outro episódio. Então, tchau, tchau. Esse foi o SenaCast de hoje.